Meus amados irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8, capítulo 8, a partir do versículo 26. Se você não tiver com a Bíblia aí, você pode acompanhar aqui no Data Show. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 26 até o versículo 34. Hoje é um culto de ensinamento da palavra, culto doutrinário, e vamos ver o que esse texto, ele nos apresenta de edificação para nossas vidas esta noite. Quem já achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Podemos começar? Diz assim a palavra do Senhor: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aquele que deu de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Deixa eu falar aqui uma coisa, só para... Esse predestinou aqui, irmão, não tem nada a ver com aquela doutrina, tá certo? Da predestinação. Esse predestinou é que quando nós, irmãos, recebemos Jesus, nós já somos, irmãos, chamados para ser conforme a imagem de Jesus. Isso Deus já deixou determinado no sentido de que todos aqueles que se aproximam do Filho, nós vamos, como discípulos, sermos parecidos com o Mestre. É esse o objetivo que Jesus veio a este mundo. Ele morreu por nós. Nós estávamos distantes de Deus, éramos pecadores, mas agora, quando nós recebemos Jesus, passamos a ser novas pessoas, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, e aí nós somos, irmãos, automaticamente, irmãos, se nós continuarmos sendo lavados pela palavra, nos tornarmos a imagem do seu Filho. As pessoas olhar para nós e ver Jesus em nossas vidas. Os irmãos estão compreendendo? Não tem nada a ver da predestinação, que é uma doutrina, que as pessoas dizem, não, se você recebeu Jesus é porque Deus já estava determinado. Se aquele não quer é porque Deus já estava determinado a mandar ele para o inferno. Isso não tem nada a ver. Amém, irmãos? De acordo com o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. Continua. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que a Tua palavra, meu Deus, venha encontrar guarida em nossos corações. Confirma a oração feita pelo pastor Carlinho nesse lugar e fala conosco esta noite, Pai, porque nós estamos na Tua inteira dependência e que o Teu nome seja glorificado. Amém, Jesus. Meus irmãos, esta noite, queridos, eu quero falar sobre um tema interessante de nós meditarmos,
é a obra da Trindade na vida do crente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na realidade, irmãos, a Trindade, ela começou a trabalhar bem antes. Bem antes. Quando a gente abre o livro de Gênesis, no capítulo 1, lá, a palavra de Deus diz que Deus lançava a palavra, criava o mundo e o Espírito de Deus estava sobre as águas. Também a palavra diz que quando foi criar o homem, houve uma reunião no céu e disse, façamos o homem. Esse façamos é porque era o plural. Estava Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, para a formação do homem. Então, a Bíblia também diz que Deus, ou melhor dizendo, Jesus Cristo morreu por nós antes da fundação do mundo. Então, toda a Trindade já estava envolvida no projeto de Deus, de criar o mundo, criar o homem, criar as coisas inanimadas, as coisas que tinham vida, tudo estava dentro do projeto de Deus. Deus cria o homem, cria as coisas, e um dia o homem decide se afastar de Deus. Mas também o Senhor, através da Trindade, não esqueceu do seu projeto. O que acontece? A Bíblia diz que Deus amou o mundo aqui não é o sistema, né? Mas amou o mundo, são os seres criados, que somos nós, estávamos distantes do Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, o primeiro missionário da história, veio do céu para trazer o plano de redenção para nossas vidas. Os irmãos estão compreendendo até aí? E a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, do juízo, não é isso, irmãos? Então, Jesus veio, o Espírito Santo, Deus envia Jesus, Jesus vem, anuncia o plano de salvação, o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, e o homem se converte e volta para o projeto inicial de Deus. Mas acaba aí não, irmãos, porque o homem, nessa vida, nessa terra, até o Senhor vir buscar a sua igreja, nós estamos aqui, e a Trindade continua conosco. É sobre isso que eu quero falar para os meus irmãos esta noite, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está fazendo uma obra da vida do crente. Tem crente aqui esta noite, irmão? Pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão trabalhando nas nossas vidas, irmãos. Estão trabalhando nas nossas vidas. Porque é importante nós sabermos disso. Porque nós vivemos tempos de incerteza, irmãos. Tempos que são difíceis. Tempos, irmãos, que nós estamos vendo aí as pessoas abandonaram o Evangelho, igreja sendo fechada na Europa, irmãos, leis sendo criadas contra a igreja, pessoas apostatando da fé, pessoas abandonando o Evangelho, e nós, irmãos, que temos a revelação do Senhor Jesus, nós devemos compreender que mesmo nos tempos de incerteza, mesmo nos tempos de dificuldade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus estão cuidando da nossa vida. Nós não estamos só, irmãos. Amém? Nossas limitações e fraquezas, irmãos, é bem verdade que frequentemente elas nos cercam, porque nós, enquanto estivermos nessa terra, nós vamos ter limitações, mas isso não quer dizer que a Trindade não está conosco, irmãos. E aí, o problema não é a Trindade. O problema, irmãos, é que quando nós enfrentamos situações adversas, muitas das vezes a gente não está sabendo lidar com as dificuldades. Muitas das vezes, irmãos, nós não estamos sabendo orar adequadamente. Muitas das vezes, irmãos, nós não estamos sabendo, irmãos, receber aquilo que o Senhor tem para nós através da sua palavra. E é necessário, irmãos, nós nos aprofundarmos naquilo que eu vou falar hoje, porque é justamente aqui em Romanos, no capítulo 8, irmãos, que vai nos revelar essa verdade maravilhosa, que nós não estamos sozinhos neste mundo. Então há essa intercessão divina em favor dos filhos de Deus.
Aqui em Romanos 8 diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por gemidos inexprimíveis por nós. Nós vamos já ver o que são esses gemidos inexprimíveis. A gente sabe que o Filho de Deus, Jesus, está à direita de Deus, também intercedendo por nós. E o Pai tem provido nas nossas vidas aquilo que nós necessitamos para termos uma vida espiritual sadia diante dele. Então, hoje nós vamos ver com profundidade sobre isso. Pense assim, como Deus tem cuidado de nós. Imagine uma criança que está num parque e ela se perde. E ela começa a entrar em desespero porque não encontra o pai, não encontra aquele que ela tem segurança. E ela começa a entrar em desespero, mas ela não sabe que o pai está de longe vendo ela. O pai está de longe e o pai já mandou alguém ajudar ela e direcionar ela para o caminho de casa. E, queridos, às vezes, irmãos, nós estamos assim. Às vezes, mesmo quando não sabemos o que fazer ou como orar, Deus, ele está nos vendo, irmãos. Ele está próximo de nós e trabalhando ao nosso favor. Eu me lembro, irmãos, essa questão do pai, eu me lembro quando eu era pequeno, a gente morava numa fazenda no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Capão Bonito. Meu pai é técnico agrícola, né? E ele trabalhava numa fazenda lá. E eu me lembro, eu era muito criança, irmão. Eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos. E isso ficou na minha memória. Porque foi algo muito marcante. Eu me lembro que eu estava brincando numa parte lá da fazenda. Tinha um resto de construção. Talvez fosse uma casa velha. E eu peguei 2 latas de querosene quadrada. Botei uma de cada lado. Botei uns pau e coloquei as telhas em cima. Estava lá tão entretido, irmão, de cócoras, ajeitando as telhas, né? Aí meu pai chegou por trás, eu não estava vendo meu pai me observando o tempo todo, e eu lá brincando, irmão, porque você sabe que criança sonha, né, irmão? Eu estava criando ali uma mansão para mim, viu? 2 latas de querosene, e meu pai, brincalhão, né, para ver minha reação, tinha um pedaço de linha, e eu lá de cócora, ele foi encostando a linha, irmãos, né? E aí quando eu menos esperei, eu estava sentado na linha, nem me toquei, brincando e sentado na linha. E meu pai atrás, rindo, né, de mim. E eu bem intertido. Aí teve um momento que veio o estalo, né? Ué, eu estou sentado na linha, de onde foi que veio essa linha? Né? Aí quando eu olho para trás, meu pai morrendo de rir de mim, né? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Meu pai estava ali o tempo todo, irmãos. Mas eu não estava vendo meu pai. Vamos supor que meu pai encostou aquela linha ali porque ele achava que eu ia me cansar ali de cócoras, né? Ele estava cuidando de mim ali. E assim é o nosso Deus, irmãos. Assim é o nosso Pai. Ele está o tempo todo conosco. A Trindade está o tempo todo conosco. E nós vamos ver isso aqui esta noite, irmãos. Porque, queridos, Deus, diante de adversidades, lutas, ou diante de momentos bons, felizes, Ele está conosco todos os momentos. Ele, irmãos, Deus é um ser onipresente, irmãos. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E os seus filhos, irmãos, Deus, Ele tem cuidado e tem zelo. E a sua igreja, o seu povo, a Bíblia revela Ele como um bom pastor. Ele pastoreia, Ele cuida, Ele ama. Vamos começar pelo Espírito Santo de Deus, versículo 26 e 27. Olha o que a palavra de Deus diz. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é uma intercessão, irmãos? O que é interceder? É eu estar aqui, Deus está aqui,
e tem alguém no meio, pedindo por mim. Deus, olha a situação dele, Deus tem misericórdia. Isso é interceder. É o que as irmãs fazem aqui. As irmãs pegam os pedidos de oração e Deus, Senhor, Deus abençoa. Senhor, cura fulano, cura cicrano. Senhor, tira, meu Deus, esse problema. É isso interceder. É você se colocar entre a pessoa e o seu problema diante de Deus para clamar a Deus. Foi o que Abraão fez pelo seu sobrinho Ló quando foi raptado. Ele foi lá e começou a clamar a Deus. Então, isso é intercessão. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós acabamos de ver, que a intercessão do Espírito Santo de Deus é tão grandiosa por nós, que ele geme com gemidos inexprimíveis. Para que é que o Espírito, irmãos, de Deus está intercedendo por nós em todos os momentos? Em primeiro lugar, para nos assistir nas nossas fraquezas. Porque nós somos crentes, irmãos, mas nós temos fraqueza. Enquanto nós não chegarmos na glória, nós temos fraqueza nessa trajetória, irmãos. Há igrejas que pregam por aí que crente não pode ficar doente, que crente não pode isso. Pode, irmãos, porque nós somos seres humanos e nós podemos. A palavra de Deus diz que o sol, irmãos, ele nasce sobre todos, sobre justos e injustos, irmãos. Então nós estamos aqui nessa vida sujeitos a passarem pelas mesmas lutas que todo mundo, aflições na alma, aflições nas emoções, lutas, todos nós estamos sujeitos. Amém ou não amém? E a Bíblia diz, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele conhece as nossas limitações. Ele conhece. Há um versículo na Bíblia, eu não me lembro, eu sei que é em Provérbio ou Salmo, que diz que Deus sabe que nós somos pó. Nós somos pó. Deus sabe. E o Espírito Santo de Deus, ele conhece as nossas limitações. É por isso que ele ora por nós. É por isso que ele intercede por nós. Amém, irmãos? Ele age para suprir as áreas em que nós somos fracos, tanto espiritualmente, como emocionalmente, como fisicamente. O Espírito Santo de Deus conhece. E sabe, irmãos, muitas das vezes o Espírito Santo de Deus está intercedendo por nós e está nos alertando também nas nossas fraquezas, nas nossas áreas que nós necessitamos. O Espírito Santo de Deus está lá clamando diante de Deus pelas nossas vidas, irmãos. Posso ouvir um amém? As Escrituras, irmão, dizem que Ele nos assiste como um ajudador próximo. O que é isso que Ele faz? Ele segura o peso, irmãos, das nossas fraquezas. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Porque muitas vezes, quando a gente está nas nossas lutas, a gente pensa que a gente está sozinho, né? Ah, Senhor, eu não suporto mais essa luta. Quanto tempo eu estou orando por isso, Senhor? O Senhor não tem ouvido. E o Espírito Santo lá está intercedendo por nós, irmãos, constantemente. E a gente pensa que a gente está sozinho. Quando a gente começa, irmãos, a abrir a nossa visão espiritual para o mundo espiritual, irmão, como aquele ajudante de Eliseu, que olhou para um exército que estava lá cercando a cidade e disse: nós estamos perdidos. E Eliseu, rapaz, inocente, não sabe nada. Deus, abre a visão dele para ele ver. Aí Deus abre a visão dele, aí ele vê o exército celestial, os anjos. E aí ele, meu Deus, é muito mais poderoso do que isso que eu estou vendo. E às vezes a gente está assim, irmãos, com a nossa visão espiritual, irmãos, apagada. E a gente precisa, irmão, entrar na dimensão espiritual para a gente saber que a gente não está só. Ah, o Senhor que tem cuidado das nossas vidas. Aleluias. Então, Ele está, irmãos, orando por nós, intercedendo por nós, pelas nossas fraquezas, para que a gente não venha tropeçar, não venha retroceder. Lá em João 14,16, Jesus, ele promete enviar o Consolador, que é o Espírito Santo.
Para quê, irmãos? Para nos ajudar. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim que estejam com vocês para sempre. E assim como Ele esteve presente no ministério de Jesus, hoje Ele está presente na igreja do Senhor Jesus. Assim como Ele fortaleceu Jesus, irmãos, no meio das lutas que Jesus teve aqui, porque Jesus era Deus, mas também era homem, e o Espírito Santo de Deus assistiu a Jesus em todos os momentos, e hoje Ele está também assistindo a igreja, irmão. Ele está cuidando da igreja, amém, queridos? Então, em primeiro lugar, é isso, para que nos sustentar na nossa fraqueza. Em segundo lugar, o Espírito Santo de Deus está intercedendo por nós, irmãos, para nos motivar, irmãos, porque nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém. Porque, irmãos, geralmente as nossas orações são limitadas. Elas são limitadas, irmãos. Porque, como eu acabei de falar, às vezes a gente está orando, irmão, pelo aquilo que a gente está vendo somente, pelo aquilo que a gente está entendendo somente. É limitada. O Espírito Santo de Deus não, irmãos. Ele conhece, há uma palavra, né, que diz, há um versículo que diz que ele mergulha nas profundezas da sabedoria de Deus. Ele conhece Deus na sua profundidade. Mas nós, irmãos, às vezes nós fixamos nas coisas que são aparentes. E aí nós vamos orar por aquilo que nós estamos vendo, por aquilo que nós estamos sentindo. E o Espírito Santo de Deus, ele vai muito mais além. Então, ele intercede por nós por causa disso. E às vezes também, irmãos, nós oramos para ter um alívio imediato, né? A gente quer logo se livrar daquilo que a gente está passando, de adversidade, a gente quer logo acabar com aquilo. E quando, na verdade, às vezes há as dificuldades, em vez da gente pedir para ter livramento, a gente tem que pedir para que o Senhor venha fortalecer, né, nossos ombros, para que a gente possa suportar, passar por aquele momento, não é isso? Mas a gente só ora, irmãos, para se livrar, para acabar logo com aquilo. E o Espírito Santo de Deus, ele intercede com sabedoria divina, porque ele vai levar a nossa oração, ele vai transformar essa oração, irmãos, que a gente está clamando, numa oração perfeita diante de Deus, porque Ele sabe o que nós necessitamos, Ele sabe o que nós precisamos naquele momento, irmão. Não é o que a gente está vendo pela nossa aparência, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Então Ele vai levar a oração perfeita para Deus e interceder pelas nossas vidas, amém? É assim que acontece. E também Ele intercede, irmãos, de forma intensa, com gemidos inexprimíveis. É uma forma intensa do Espírito Santo de Deus orar por nós, interceder por nós, porque Ele sente as nossas dores, Ele sabe as nossas angústias, as nossas indecisões e os nossos erros também, porque às vezes a gente está orando por uma coisa e é outra completamente. Então, Ele geme diante do Senhor, porque a profundidade da intercessão do Espírito Santo de Deus vai além das palavras, amém? Eu me lembro muito de Ana, né? Eu creio que não é igual, né, irmãos? Mas o que Ana estava orando ali, eu comparo muito bem com essa oração, essa intercessão do Espírito Santo de Deus com gemido inexprimível. Ana chegou diante do altar, irmão, ela só gemia e chorava. Ela estava não orando com palavras, mas com o coração quebrantado diante de Deus. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, quando diz que Ele está orando por nós com gemidos inexprimíveis, irmãos, é além das palavras. Além das palavras. Nós podemos orar com palavras, mas o Espírito Santo de Deus não. Ele vai muito mais além do que isso. Isso aqui, irmãos, é uma descrição de uma intercessão espiritual intensa. Intensa.
Não é como a gente, muitas vezes, ora aqui, irmãos. Senhor, visita e tal, tal. Não, o Espírito Santo de Deus, eu creio que ele capta o que está na nossa alma e leva diante de Deus. E ele não é que sofra, irmãos, mas ele vê o nosso sofrimento. E por isso que a intercessão dele é intensa. Então, ele vai expressar perfeitamente aquilo que os nossos corações não conseguem colocar com palavras. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Esse gemido do Espírito Santo de Deus, irmãos, nos faz lembrar o gemido do Senhor Jesus, lá em Lucas 22, 44. Vejam bem. Olha só como foi a intercessão de Jesus. E estando em agonia, Jesus estava em agonia, ele orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. É esse tipo de intercessão, de oração, que eu creio, irmãos, de intensidade, que o Espírito Santo de Deus intercede por mim e por você. Ele intercede por nós com um grande amor pelas nossas vidas. Isso aí já seria suficiente, irmãos, de saber que o Espírito Santo de Deus está intercedendo por nós, com esse grande amor, já seria mais do que suficiente para a gente abrir a boca esta noite e dar um glória a Deus, um aleluia, não? Amém? Você não fica feliz não com a notícia dessa? Claro, irmãos. Então, vejam bem, a primeira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, primeira pessoa, não estou colocando em sequência de autoridade, aqui, de acordo com o estudo de Romanos capítulo 8. Aí a gente vai lá para Romanos capítulo 8, versículo 34. Agora nós vamos para o Filho, que ele também intercede por nós. Veja só o que diz: quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e faz o que, irmãos? Está intercedendo por nós. Ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e está intercedendo por nós, irmãos. Então, Cristo, como diz a sua própria palavra, lá em Timóteo, ele é o nosso mediador diante de Deus. Ele é o nosso mediador. E ele vive eternamente para interceder por nós. Olha que coisa maravilhosa. E é a obra que ele fez na cruz do Calvário, irmãos, morrendo por nós, que garante que nossas falhas não sejam contadas contra nós, porque ele morreu pelos nossos pecados. Essa obra que ele fez, ele pagou o preço completo pelos nossos pecados. Amém? E aí a sua ressurreição prova a eficácia dessa intercessão do Senhor Jesus por nós. Mostra que ele tem todo o poder, irmãos, de interceder por nós, porque ele ressuscitou, ele pagou o preço dos nossos pecados, nas nossas falhas, nos nossos erros, e ressuscitou, e está agora à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. A cruz, irmãos, é o símbolo da intercessão eficaz do Senhor Jesus Cristo pelas nossas vidas, onde ele se colocou entre a justiça divina. Jesus se colocou no meio, entre a justiça divina, que se a justiça divina nos alcançasse, nós, irmãos, jamais veríamos a possibilidade, não teríamos esperança de ir para o céu, porque se a ira de Deus viesse sobre as nossas vidas, os nossos pecados, nós não teríamos nenhuma esperança, irmãos. Mas aí Jesus se coloca entre a justiça divina e a nossa culpa. Ele se coloca, a cruz do Senhor Jesus é a intercessão que ele faz em nosso favor. Senhor, eu estou pagando o preço dos pecados dele, eles vão ser justificados diante do Senhor. A tua ira, meu Deus, não vai mais alcançar eles,
porque eles estão debaixo do meu sangue, que os perdoa de todo o pecado. Agora eles vão novamente ter reconciliação com o Senhor. Os irmãos estão compreendendo até aí, irmãos? Então, irmãos, a ressurreição do Senhor Jesus, irmãos, selou a nossa vitória, irmãos. Porque nós estávamos perdidos e derrotados, mas quando Jesus morreu pelos nossos pecados, hoje nós andamos em vitória e novidade de vida. Que vitória é essa, pastor? Nós também vamos vencer, já vencemos a morte, irmãos, porque nós podemos morrer fisicamente, mas nós vamos viver para sempre, amém, irmãos? Nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E aí, queridos, a intercessão do Senhor Jesus, irmãos, é assegurada. A gente tem que saber que a intercessão do Senhor tem valor. Por quê, irmãos? Pela posição do Senhor Jesus, pela sua exaltação. Exaltação, irmãos, não quer dizer que ele é exaltado, não. Exaltação quer dizer que ele está numa posição de autoridade, ele está à direita de Deus, é uma posição de honra, lado direito, posição de honra, ele está à destra de Deus, e é uma posição de autoridade. Então a gente tem que crer que a intercessão do Senhor Jesus, irmãos, ela sela a nossa vitória e é assegurada a intercessão do Senhor Jesus pelas nossas vidas. Jesus não apenas vive, mas está à direita de Deus e no lugar máximo de autoridade, como eu acabei de falar. Amém? E como sumo sacerdote, o que era o sacerdote, irmão? Deixa eu falar para vocês aqui, vocês já sabem, mas deixa eu relembrar. O sacerdote é aquele que se coloca diante do povo, leva as dificuldades do povo diante de Deus. Ele faz esse papel. É diferente do profeta. O profeta recebe de Deus para levar para o povo, né? O profeta recebe as revelações e ele leva para o povo. O sacerdote não, ele pega do povo. É aquilo que eu estou acostumado a falar para meus amados irmãos. A gente está sempre orando pelas ovelhas que o Senhor tem nos confiado. Por quê? Porque esse é o meu papel. Apesar que hoje todos nós chegamos diante de Deus, né? No Antigo Testamento é que o profeta tinha esse peso. Ele era responsável por aquele povo para levar diante de Deus. Não é que hoje nós não sejamos responsáveis, viu, irmão? Mas cada um de nós, na nova aliança, agora tem a liberdade, porque o véu do templo foi rasgado, chegar diante do Senhor pessoalmente. Senhor, estou aqui diante do Senhor com as minhas dificuldades, as minhas dúvidas. Todos têm essa agora legalidade de chegar diante de Deus. Mas nós, como estamos à frente do rebanho do Senhor, como sacerdote, nós também temos esse papel de orar tanto pela coletividade como pela individualidade. A gente sabe que o irmão, a irmã está passando luto diante de Deus. Senhor, nosso irmão está passando. É isso que é o papel do pastor, do líder, do sacerdote. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. E Jesus é o sumo sacerdote. Quando diz sumo, irmãos, é porque ele está acima de todo e qualquer sacerdote humano, irmãos. E esse sumo sacerdote, irmãos, ele está ali representando todo o povo de Deus diante de Deus. Ou seja, aqueles que reconhecem que Jesus morreu pelos seus pecados, entregaram as suas vidas. Tem alguém aqui esta noite, irmãos? Então o Senhor está intercedendo pela sua vida diante de Deus, pela igreja que ele comprou com o seu precioso sangue. Veja aí, Hebreus capítulo 7, versículo 25. Olha o que acontece no mundo espiritual. Por isso, também pôde salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus. Através de Jesus, nós nos aproximamos de Deus. Vivendo sempre, Jesus, olha aí, vivendo sempre para quê, irmãos? Para interceder por eles. Então, o nosso Senhor Jesus, irmãos, ele intercede por nós, irmãos. Então, nós vimos que o Espírito Santo faz o quê, irmãos? Intercede. Jesus Cristo faz o quê, irmãos? Intercede. Ah, pastor, eu vou sair da igreja porque o irmão não ora por mim. Irmão, o Espírito Santo de Deus já ora, o Pai ora.
Você quer uma oração mais forte que essa, irmão? Jesus orando, intercedendo por você. Amém? Não, eu estou fazendo aqui uma brincadeira, viu, irmão? Mas, porque às vezes a gente chateia por algumas questões. Mas, irmãos, e é um papel nosso, viu, irmão? Interceder um pelos outros, viu? Não é porque Jesus e o Espírito Santo oram, não, que nós vamos livrar. Não, nós temos que orar um pelos outros. E é isso que nós ensinamos aqui. Amém? E o Pai, irmãos? Qual é o papel da Trindade, do Pai, nisso tudo? Romanos capítulo 8, do versículo 28 ao 32. Olha o que o Pai faz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem alguém que ama a Deus aqui, irmãos? Tudo vai cooperar a seu favor. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito, Jesus, o primogênito, entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará? Olha só, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? E aí, irmãos, entra o papel do Pai. O Espírito intercede, o Filho intercede e o Pai provê nas nossas vidas. Pai não poupou o seu próprio Filho, irmãos. Quem Ele mais amava, Ele deu o de mais precioso em nosso favor. Isso, irmãos, demonstra o coração tão generoso do Pai que está disposto a prover nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades, nas nossas aflições, nas nossas lutas. O Pai, Ele quer prover, irmãos, nas nossas vidas. Se Ele já nos deu o maior presente, irmãos, que nós podemos receber, que foi o Senhor Jesus Cristo, foi o maior presente que Ele já nos deu, irmãos. Como é que Ele não vai nos dar as outras coisas menores? E aqui eu não falo de coisas materiais, nós vamos já chegar lá. Eu só quero que você compreenda isso. Se Deus já nos deu o maior presente, que foi Jesus, nós encontramos a salvação, como é que Deus, irmãos, vai nos negar outras coisas menores? Nós vamos chegar lá. A graça de Deus, irmãos, ela é a base de toda a provisão de Deus para nossas vidas. É assim como o maná, irmãos, que desceu do céu, ali em Êxodo, né? O povo estava em grande necessidade no meio do deserto, queria comer pão. Deus envia o maná, porque era uma necessidade deles. Então Ele proveu. Assim Deus também, irmãos, provê nos dias de hoje. Mas Deus provê o quê, irmão? Ele provê todas as coisas que necessitamos. Todas as coisas, quando nós dizemos assim, irmãos, significa que nada pode ser excluído. Todas as coisas. Deus está atento às nossas necessidades. Não só as físicas, irmãos. As necessidades emocionais, as necessidades espirituais. Ele pode, irmãos, nos dar a cura para muitas questões, irmãos, emocionais, muitas questões espirituais, muitas questões de família. Deus, Ele pode nos dar isso, irmãos. Amém ou não amém? Você não crê nisso, não? Se Deus, Ele nos deu o mais importante, que foi seu Filho, como é que Ele pode nos dar uma vitória, irmão, de uma reconciliação na família? Como é que Ele não pode nos dar, irmãos, a vitória, irmãos, de uma cura espiritual? Deus não está mais sentindo a presença do Senhor e Ele renovar a minha vida, a minha fé. Ele pode nos dar isso, Ele pode fazer isso. Ele pode
e Ele quer fazer, mas aí nós temos que nos posicionar, irmãos, dessa maneira. Eu volto para a ilustração do pai e do filho. Apesar, irmãos, que Ele já sabe o que nós precisamos, mas aí eu volto à ilustração do pai e do filho. Será, irmãos, que o pai, ele sabe o que nós necessitamos e ele provê nas nossas vidas? Será que o pai, ele vendo o filho, ele já provê antes, muitas vezes, do filho pedir? Um exemplo: o Jonathan e a Daiane já ajeitaram a casa para quando a neném chegasse, já está lá, já proveram. Ou será que eles iam deixar a neném se criar de qualquer jeito, dormir em qualquer canto? Não. Eles já proveram. Antes dela pedir comida, eles já prepararam a comida, a água. É ou não é assim que o pai faz com o filho? Você acha que com Deus é diferente conosco, irmãos? Você acha que com Deus é... Agora Deus, muito melhor, né, minha filha? Agora com Deus, às vezes Ele permite que nós passamos, assim como os pais também, né? A gente passe por alguns percalços no caminho, para que nós venhamos nos fortalecer. A Samara e o Bernardo. A Samara, ela permite, às vezes o Bernardo quer sumir em alguma coisa, ela deixa, ele leva 2, 3 quedas, mas para quê? Para que ele não desista, ele persista, ele aprenda e vença os obstáculos. E às vezes Deus está fazendo assim conosco. Ah, está difícil, Deus, eu não consigo passar para ali. E Deus está olhando, sabe a sua necessidade, mas deixa você se esforçar para você vencer, se fortalecer, criar confiança nele e glorificar o nome dele, que é santo e vive para todo sempre. Amém. Então, irmãos, o que eu quero mostrar com essa mensagem, irmãos? É que a intercessão divina, a Trindade, ela toda coopera, irmãos, com a nossa caminhada aqui nesta terra, como cooperou bem antes para nós chegarmos até Deus. Eles não desistem de nós, eles estão trabalhando para que nós tenhamos uma vida espiritual progressiva, irmão, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E a Trindade está completamente envolvida, irmãos, no cuidado das nossas vidas, tanto físico, espiritual, emocional. E não precisamos temer nossas fraquezas, porque nós temos intercessores, irmãos, intercedendo por nós, clamando por nós. E no final dessa mensagem, irmão, lembre-se de que, mesmo quando não souber como orar, o Espírito Santo de Deus está intercedendo pelas nossas vidas, viu? E mesmo quando a gente se sente indigno de alguma coisa, lembre-se que Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados, viu? E em todas as nossas necessidades, lembre que o Pai está providenciando tudo o que é necessário para as nossas vidas. Se não chegou, porque não é necessário. Amém? Mas tudo o que não é necessário, é como tem lá no Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada. Se está te faltando alguma coisa, irmãos, é porque não é necessário, né? Para a sua vida. Mas aquilo que é necessário não vai faltar na tua vida. Amém, irmãos? Então, confie plenamente na intercessão divina. Leve as suas dificuldades diante do Senhor, porque a Trindade está trabalhando, intercedendo, provendo tudo o que nós necessitamos até o dia que Cristo vier buscar a sua igreja. Você não está só, você é um servo, uma serva de Deus. O Senhor te resgatou e o Senhor tem cuidado de você, porque você tem um pastor, o supremo pastor. Ele vai te corrigir quando for necessário, ele vai te disciplinar, mas ele vai te ajudar. E ele está aqui esta noite, o Espírito Santo de Deus, aquele que tem cuidado das nossas vidas, ele está aqui esta noite, e nós estamos na sua presença,
porque sabemos que é o melhor lugar que nós deveríamos vir para buscar mais e mais, como disse o diácono Francisco, da sua santa presença. Esta noite, você que chegou aqui em fé e ouviu esta palavra e crê naquilo que foi ministrado, fique em pé, glorificando ao Senhor, ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque Ele tem cuidado de nós.